pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre O Queijo e os Vermes, do Carlos Ginzburg. Esse é um livro de história, se não me engano é microhistória. Carlos Ginzburg é um dos maiores microhistoriadores das últimas décadas. E aqui ele retrata a história do Menócio, que é um moleiro, era feudal, em que ele foi acusado, julgado e morto, pela Inquisição por heresia. Então ele usa a técnica de pegar um pequeno fragmento da história, da realidade, para a partir disso trazer à tona aspectos culturais, sociais daquele período. E aqui, aí a partir disso ele vai nessa história do moleiro, que era um homem do povo, não é um homem do clero. A partir dos documentos registrados por causa da Inquisição e do julgamento dele, ele traz à tona percepções culturais daquele período, tanto da era da parte do clero como da parte do povo. Então Menócio, ele sabia ler, ele era autodidata, pegava livros proibidos e lia, que ele traziam para ele de outras regiões da Europa, bíblias proibidas, enfim. A partir disso ele foi criando uma percepção de mundo e foi divulgando isso para outras pessoas, e com isso ele foi ganhando inimizades, porque é como se ele quisesse doutrinar, ele era acusado de querer doutrinar as pessoas para essa nova percepção que ele tinha, que era diferente da que estava sendo estabelecida até então pela igreja. Então ele criou uma espécie de sistema místico em que ele compara os anjos com os vermes, enfim, a criação do mundo com o apodrecimento do queijo e com os vermes que saem desse queijo. Ele diz que os seres humanos foram produzidos, os anjos foram produzidos pela natureza, a partir da mais perfeita substância do mundo, assim como os vermes nascem do queijo e quando apareceram receberam vontade, intelecto e memória de Deus, que os abençoou. Então, assim, aí ele pensa sobre a vinda dos anjos. Então, ele cria uma teoria de sistema de criação de mundo, que é totalmente contra o que está na Bíblia. Então, ele foi acusado, ele foi, no primeiro momento, julgado, e aí ele foi absolvido com restrições. Então, ele tinha que usar uma determinada roupa branca, como prova de que ele era uma pessoa contra, ou uma pessoa que estava em observação. Anos depois ele acabou sendo julgado novamente porque ele continuou fazendo as mesmas práticas de falar o que ele pensava a respeito da sua linha de pensamento, do que ele lia para outras pessoas. E dessa vez ele acabou sendo condenado e morto. É um livro bem denso, assim. O Carlos Ginzburg, ele vem com essa herança da questão cultural, que perpassa isso, que é da história, e a partir disso fazer uma análise científica. E aí esse conceito da microhistória. Eu li 3 artigos para pensar um pouquinho sobre esse livro do Ginzburg, e aí o primeiro deles foi sobre a feitura da microhistória, que fala justamente desse conceito que vem com o Carlos Ginzburg sobre a microhistória. Ele vai minuciando bem sobre o que é esse conceito, ele reflete um pouquinho sobre você estudar detalhadamente o que é uma gota d'água para entender um pouco o fenômeno do oceano. Então ele recorta a vida do Menócio, e a partir do Menócio ele consegue entender toda uma construção cultural, de dinâmica, de contradições. Aí o segundo artigo que eu li foi A Linguagem Posta à Prova pelo Tempo, Carlos Ginzburg e suas contribuições para a história da educação. E aí é interessante o conceito de circularidade cultural entre classes, porque assim, o Menócio, ele é um homem do povo, do feudal, E a relação dele que tem com o clero, que é um lugar de riquezas, de como essa mistura do que é a cultura do clero com os seus símbolos, com os seus mitos, com as suas crenças, de como isso é gerado no povo e de como as duas coisas dialogam, tanto o que está no povo como o que faz parte do clero. E assim, o Menócio, ele conseguiu criar toda uma linha de pensamento, às vezes um tanto não fundamentada, mas foram as implicações dele, as interpretações dele porque ele lia, isso e pelo que ele ouvia também. O outro texto que eu li foi O Escrito e o Oral, uma discussão inicial sobre os métodos da história.
Esse artigo ele foi escrito por um matemático, doutor, e ele fala sobre a importância da oralidade enquanto registro da história também, mais do que a questão documental, que é algo muito imprescindível para a cientificidade da história, mas a oralidade ela também é muito importante, se não tão quanto os registros documentais com relação à história. Aí ele vai entrar nessa discussão e traz como exemplo o Carlos Ginzburg, que também, a partir desses conceitos de microhistoriografia e circularidade cultural, é um microanalista de pensar detalhes, registros, essas heranças da oralidade, né, do que se fala, ele traz também, e aí eu uso o Ginzburg como exemplo. Acho que no mais é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui. Deixo assim a dica desse livro bastante importante, do Ginzburg. Aqui em casa eu tenho outro livro dele, em breve eu faço um vídeo também, que é Investigando Pierrot. E aí em breve eu lerei. Mas é isso, encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.